Hey everyone, and welcome to this EMAS webinar. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar da EMAS. O meu nome é António Cano e sou presidente da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer à ABAT pelo seu apoio, por tornar esta série de webinars possível. O programa e o conteúdo destes webinars é da única e exclusiva responsabilidade da EMAS, a Sociedade Europeia da Menopausa e Andropausa. Agora, alguns aspectos logísticos. Entraram neste webinar apenas em modo de ouvinte, isto significa que o seu microfone está desligado para que não interfira com ruídos do seu lado. Gostaríamos de incentivá-lo a apresentar as suas perguntas no bate-papo. Poderá apresentar a sua pergunta em qualquer altura e a sua pergunta será lida no fim da palestra, quando o orador convidado terminar. Este evento conta com a interpretação simultânea para as seguintes línguas: russo, mandarim, espanhol e português. É possível selecionar a língua que pretende ouvir, clicando no ícone onde tem um mundo, na parte inferior do ecrã. Relembramos que este webinar será gravado, este será disponibilizado no website da EMAS. Hoje contamos com um excelente orador que irá abordar o tema da terapia hormonal na menopausa. Contamos com o Dr. Andrés Daste, um ginecologista e obstetra com uma especialização em endocrinologia e menopausa. É membro da Clínica Endocrinológica e Ginecológica em Bogotá, na Colômbia, e é também responsável pela ética e investigação do Grupo Lucar. É um prazer contar com a sua presença e passamos-lhe a palavra então, Andrés, por favor. Muito obrigado por esta apresentação e agradeço a todos pela vossa presença. É um prazer. O meu inglês não é tão bom quanto isso, mas vou fazer o meu melhor para explicar o que tenho para vos apresentar hoje. Então, vamos falar sobre o tema. A terapia hormonal é para quando, para quem e durante quanto tempo? Como foi dito, eu sou ginecologista, vivo na Colômbia. Isto são fotografias do meu lindíssimo país. Estamos localizados no norte da América do Sul, temos ilhas como a ilha de San Andrés e de Providência, temos locais fantásticos como Canho Cristal e o Oceano Pacífico, onde é possível avistar baleias, temos montanhas, cidades, temos coisas lindíssimas no nosso país, mas também temos muito café. Espero que tenham a oportunidade de visitar o meu país. Somos pessoas simpáticas e temos muito. Há muitas as questões relativas à menopausa e penso que há uma certa loucura na andropausa. Nós guardamos também muitas das nossas loucuras para a andropausa, os homens, digo eu. Não tenho qualquer conflito de interesse em relação a esta conferência e parece-me a mim que é muito importante falarmos sobre a síndrome da menopausa. É muito importante porque, tal como podemos observar aqui assim neste slide azul, temos os continentes com mais homens do que mulheres. Mais mulheres do que homens e, de facto, estas mulheres podem precisar da nossa ajuda e, como podemos observar aqui, no passado, nos últimos anos, há um aumento da população entre os 45 e os 80 anos
porque a esperança de vida também está a aumentar. E tal como podemos ver aqui na Europa, na Austrália, no continente americano, temos mais mulheres com 80, 85 anos de idade e vão apresentar sintomas da menopausa e nós vamos tentar promover o alívio desses sintomas. Aqui assim temos um tema que é muito interessante. Prevê-se que em 2050 haverá 87 milhões de pessoas nos Estados Unidos com mais de 65 anos de idade. Estamos a falar de 21,6% da população dos Estados Unidos. E é importante termos em mente o que lhes será oferecido. Quando eu estive na escola de medicina, as principais questões questões de preocupações, diziam respeito à hipertensão, às intervenções cirúrgicas. E não se dava muita atenção à questão da menopausa. Atualmente, nós sabemos que para um bom tratamento da menopausa será algo que permitirá poupar vidas. E é importante ter isto em mente. E mais tarde é um assunto que poderá ser discutido, mas é importante termos noção desta questão da gestão da menopausa. No meu país acontece precisamente o mesmo, tal como no resto do mundo. Até 2005 a nossa população andava nesta ordem, entretanto aumentou, e a população das mulheres entre os 40 e os 64, tal como podem ver, está a aumentar. Por isso, parece que temos muito trabalho pela frente. Bom, Bogotá é a capital da Colômbia e está localizada nas montanhas. É uma cidade lindíssima, uma cidade moderna, mas também com traços coloniais, e temos esta justa posição. Podemos encontrar, como podem ver aqui, arquitetura colonial ou então uma arquitetura muito moderna. É uma cidade fria, convém usar casaco. Hoje está sol, são 7 da manhã. E eu espero que tenham a oportunidade em breve de visitar o nosso país e a nossa capital. O que é fundamental nesta terapia da substituição hormonal? Temos um desaparecimento dos folículos, que é uma das causas da menopausa. 10 anos antes da menopausa, há um aceleramento do desaparecimento dos folículos, o que provoca uma redução da produção do estrogênio e da progesterona. E há um efeito de compensação. A hipófise aumenta a produção de FSH e LH para termos esta diminuição de estrogénios e para combater os sintomas da menopausa. Por isso, quando pensamos no que será feito com este grupo de mulheres, temos, no fim de contas, de pensar em dois principais objetivos. Em primeiro lugar, garantir um alívio dos sintomas da menopausa e, em segundo lugar, a prevenção das doenças do envelhecimento. Parece-me a mim que estes dois grandes objetivos têm de ser considerados quando temos perante nós uma doente na menopausa. A FDA aprovou estas 4 indicações, 3 terapias hormonais para os sintomas vasomotores, a prevenção da perda óssea, o tratamento do hipoestrogenismo prematuro e o tratamento dos sintomas genitourinários. E são as 4 indicações aprovadas pela FDA.
Quanto aos sintomas vasomotores, tal como sabemos, reduzem a qualidade de vida. Começam por se manifestar primeiro à noite e também durante o dia e afetam a qualidade do sono e também dão aso a irritabilidade, dificuldades de concentração, dificuldades ao nível da memória a curto prazo e, em algumas mulheres, também provocam um desconforto muscular e das articulações. Como já sabemos, a frequência da ocorrência destes sintomas vasomotores é bastante elevada. E esta é uma das razões pelas quais as mulheres vão ao médico na menopausa, porque apresentam estes sintomas e é algo que afeta a sua qualidade de vida. Estes sintomas verificam-se em 25% das mulheres na menopausa, a duração média será cerca de 5 anos. Aliás, a ocorrência destes sintomas em 85% das mulheres. Estes sintomas vasomotores, em média, perduram durante 7,4 anos e também estão relacionados com problemas cardiovasculares, ósseos e riscos cognitivos. Apresentam-se algumas diferenças étnicas, ocorrem com maior frequência em mulheres de raça negra, bem como em mulheres que tiveram a síndrome pré-menstrual, uma vida sedentária ou um nível socioeconómico baixo. Estes sintomas vasomotores são mais prevalentes em alguns países. Na América Latina, cerca de 50% das mulheres, na Turquia, em 97% das mulheres. Quando as doentes são submetidas à cirurgia e é feita a remoção dos ovários, estes sintomas surgem precocemente, por isso é muito importante esta conservação dos ovários, tal como veremos daqui a pouco, mas é preciso explicar que estes sintomas podem ocorrer mais cedo. Temos depois também outras questões, como o tabagismo ou a obesidade, que podem predispor as mulheres para terem afrontamentos mais frequentes ou mais graves. Por isso, a menopausa acaba por comprometer 3 partes muito importantes do sistema genitourinário: os lábios, a vagina, a uretra e a bexiga. E há muitos sintomas. Os principais sintomas do sistema ou desta síndrome genitourinária da menopausa são a secura genital, a diminuição da lubrificação e dor, dispareunia, ardor, irritação, urgência, disuria urinária, infecções do trato urinário recorrentes e hemorragia durante as relações sexuais. Os sinais são uma diminuição da umidade, uma alteração da elasticidade, e temos esta elasticidade que é afetada, assim como a diminuição da elasticidade, e há mulheres que sofrem de incontinência e isto faz com que sintam dores quando têm relações sexuais e pode às vezes verificar-se a reabsorção dos lábios menores ou chegam mesmo a desaparecer. Pode ocorrer também eritema vaginal, uma fragilidade dos tecidos, uma eversão uretral ou prolapso. A estenose introital pode ser tão grave que pode dificultar as relações sexuais e por vezes é necessário recorrer a dispositivos mecânicos para ajudar estas mulheres. E quando chegamos a uma situação destas é porque a doente esteve muito tempo sem tratamento. Estes sintomas genitourinários dão aso a 2 principais sintomas. Primeiro, os sintomas vulvovaginais e a disfunção sexual, que estão presentes entre 45% a 63% das mulheres na pós-menopausa,
e, como já dissemos anteriormente, tiveram sintomas vulvovaginais, secura vaginal, dispareunia, irritação vaginal, prurido, sensação de prurido, dor vaginal, também hemorragia vaginal ou spotting durante as relações sexuais. 40% também dizem que sentem uma disfunção sexual, 24% não sentem desejo e 19% têm dificuldades em atingir o orgasmo. Mas temos também as disfunções do trato urinário inferior. Neste caso, é importante sabermos que entre 15% a 20% das mulheres entre os 65 e os 70 anos de idade e entre 20% a 50% das mulheres com mais de 80 anos de idade sofrem de bacteriúria. E nós precisamos de saber quantas destas mulheres vão desenvolver uma infecção e temos de ter conhecimento disto. Entre 10% a 20% sente urgência urinária e cerca de 50% têm incontinência urinária, porque perdem esta elasticidade, como já tive a oportunidade de dizer, e o colagênio, por exemplo, pode ajudá-las a ganhar esta continência. Há outra indicação, que é a indicação óssea, que temos indicações da FDA. Devemos lembrar que a osteoporose é uma doença sistémica, esquelética e caracteriza-se pela perda de força dos ossos e a sua fragilidade. Esta resistência óssea é determinada pela combinação da densidade mineral óssea e também a integridade microarquitetónica. E a osteoporose pós-menopausa resulta do facto de não se alcançar este pico da densidade óssea ou de uma aceleração da perda óssea após a menopausa, ou uma perda óssea relacionada com a idade, ou uma combinação de ambos os fatores. E temos também uma falta da presença de estrogénios que provocam uma aceleração desta perda óssea. Por isso, existe aqui o risco desta fragilidade para as mulheres nesta fase da sua vida. Quando pensamos neste grupo de doentes, temos de pensar na sua osteoproteção. Aqui assim podemos observar todas as fraturas que ocorrem quando uma mulher tem osteoporose. Penso que o principal objetivo do tratamento não é apenas o tratamento da osteoporose, é fazer a prevenção das fraturas e garantir osteoproteção, graças aos estrogénios, através do exercício físico e através de ingestão de cálcio, uma ingestão adequada de cálcio. O estradiol também garante muitos benefícios ao nível da densidade óssea, a densidade mineral óssea. Se compararmos o placebo com o estradiol, nós podemos aqui assim observar que há uma relação com a dose de estradiol, tal como podemos ver aqui assim na coluna e no colo do fémur, em que utilizamos 0,5 miligramas de estradiol ou 0,5 miligramas de estradiol ou 1 miligrama de estradiol. E quando a dosagem é maior, temos um maior efeito na redução da densidade mineral óssea. É muito interessante quando estamos a falar de uma mulher que passa pela menopausa, mas que também temos de garantir a osteoproteção, ou se tem um risco, um fator de risco muito elevado, conforme foi visto em relação à densitometria. Uma das ferramentas para o tratamento destas doentes é através da terapia hormonal. Mais tarde, teremos a oportunidade de ver na nossa conferência qual é o tipo de terapia que iremos prescrever. Agora, sabemos que passados 5, 10 anos da menopausa,
sabemos que temos um elevado risco de termos fraturas e as doentes podem ser submetidas a outros tratamentos como os bifosfonatos ou denosumab ou outros. Tal como podemos observar aqui assim, se tivermos doentes entre os 50 e os 59, ou entre os 60 e os 69, entre os 70 e os 79, podemos observar os benefícios de tratar com estrogénios, estrogênio ou progestina, neste caso, versus placebo, e podemos ver a importante redução em termos de fraturas totais. E nós temos uma imagem de um filme recente, como devem conhecer, da Disney, e que fala sobre Colômbia, precisamente. E quando virem Encanto, tentem ter em mente os costumes do nosso país. E é um filme muito bonito, eu recomendo vivamente. E, portanto, estávamos a falar sobre a importância de estudar a menopausa e quais são as indicações. Isto permite-nos chegar a uma conclusão em relação às senhoras que devem, às mulheres que devem ser tratadas com este tipo de terapia de substituição hormonal. E existem muitos manuais, muita informação disponível e algum consenso. Eu penso que nós temos uma ferramenta muito útil que nos permite tomar decisões, como ginecologistas ou como médicos de clínica geral, para usarmos estas ferramentas na decisão que é melhor para cada paciente. É impossível apresentar todas as opções, mas eu vou agora falar, por exemplo, sobre este primeiro, que é o consenso global, a declaração de consenso global em relação a este tipo de tratamento. Temos a Sociedade Internacional de Menopausa, que apoia este documento, também a Sociedade Endócrina, a Associação Europeia para a Menopausa e Andropausa, etc. E, portanto, quando nós enfrentamos esta situação em que temos uma paciente com sintomas, a terapia de substituição hormonal pode ser o tratamento mais eficaz para sintomas vasomotores associados com a menopausa em qualquer idade, mas beneficia principalmente ou tem mais benefícios do que riscos em mulheres sintomáticas abaixo dos 60 anos de idade ou nos primeiros 10 anos depois do início da menopausa. E, portanto, ao pensarmos em como tratar uma paciente em função dos critérios WHI, no que diz respeito aos tratamentos de substituição hormonal, para pacientes, por exemplo, com 55 anos, em que o endotélio é diferente, o risco é maior e é muito importante manter esses aspectos em mente ao decidir o tratamento melhor para cada paciente. Esta terapia de substituição hormonal é eficaz e apropriada para a prevenção de osteoporose relacionada ou na prevenção de fraturas relacionadas com osteoporose em mulheres de risco antes dos 60 anos. Os estudos também demonstraram que é possível diminuir as doenças cardíacas, coronárias e toda a mortalidade de várias causas em mulheres abaixo dos 60 anos e nos primeiros 10 anos da menopausa. Os dados relativos ao estrogênio mais progestogénia nesta população também demonstram uma tendência semelhante para a mortalidade, mas na maior parte dos ensaios clínicos não existe uma conclusão clara a esse nível. A terapia com estrogênio, com baixas doses de estrogênio a nível local, tem preferência para mulheres cujos sintomas se limitam a secura vaginal ou incômodo associado à relação sexual. E o estrogênio é apresentado como um agente sistémico único
que pode ser usado em pacientes sem útero. Na presença do útero, devemos proteger o endométrio com a utilização de progesterona adicional. A opção de terapia hormonal para a menopausa significa que é preciso entender as razões para um tratamento específico. Esses critérios ou essa análise tem que ver com as necessidades específicas da paciente, o risco que esta paciente enfrenta ao nível de problemas isquémicos, cancro da mama e tromboembolismo. E podemos ter então terapia oral, porque o risco é muito raro abaixo dos 60 anos. Os estudos apontam para um risco menor nestes casos. E, como vamos ver mais à frente, há uma questão muito importante a abordar quando falamos com a paciente sobre o eventual início de um tratamento hormonal, que tem que ver com o risco de câncer da mama. Vou falar mais em pormenor deste assunto mais à frente, mas com o uso da progesterona, temos de levar em conta estes riscos. A adição de progesterona além do tratamento com estrogênio, que tem que ver com a duração do tratamento, da sua utilização, o tipo de tratamento que estamos a aplicar. A dose e a duração devem ser consistentes com os objetivos do tratamento e os riscos devem ser analisados de forma individualizada. E em mulheres com insuficiência altura dos ovários, então o tratamento hormonal para a menopausa sistémico é recomendado pelo menos até à idade média para a menopausa natural. E a utilização de um tratamento hormonal bioidêntico não se recomenda neste caso, porque os dados de segurança atuais não apoiam o uso deste tipo de terapias em sobreviventes de cancro da mama. Algumas recomendações de grupos como o IMS, basicamente, em muitos aspectos, são os mesmos critérios, as mesmas recomendações. Eu incluí aqui aqueles que eu penso serem ligeiramente diferentes e que podem ser analisados nas nossas decisões. O tratamento hormonal inclui um grupo abrangente de produtos hormonais e formas de administração, com riscos e benefícios potencialmente diferentes, que é algo que devemos ter em conta antes de tomar a decisão para cada paciente. Devemos analisar os estudos para saber quais são os benefícios e os riscos para cada um dos tratamentos que temos a oferecer. Mulheres que tenham passado por uma menopausa iatrogénica ou espontânea, especialmente antes dos 45 anos, têm um risco maior de doença cardiovascular e de osteoporose e também podem sofrer um risco aumentado de distúrbios afetivos e demência. Portanto, a terapia hormonal pode reduzir os sintomas e preservar a densidade óssea e é aconselhável pelo menos até à idade média da menopausa. Mais uma vez, deveríamos levar em conta os benefícios e riscos do tratamento específico. Quando falamos com a paciente, temos de explicar de uma forma clara o que vamos oferecer e qual seria o risco envolvido. O tratamento hormonal não deve ser recomendado sem uma indicação clara para a sua utilização. Não sei se isto acontece a muitos médicos, mas às vezes tenho pacientes que dizem não estou interessada porque estou a sentir-me bem, faço mais exercício físico, tomo vitaminas e está tudo bem. Portanto, se a paciente não tem nenhuma indicação que justifique a utilização do tratamento, não há necessidade de dar início ao tratamento hormonal.
Estas pacientes deveriam ir à consulta uma vez por ano, e isto responde a outra questão que nós colocamos no início da conferência. Até quando é que nós administramos o tratamento hormonal? Conheço um professor que diz até ao ano seguinte, ou seja, um ano de cada vez. É importante analisar anualmente e encorajar este grupo de pacientes a vir à consulta anualmente para proceder a um exame físico, fazer análises, fazer mamografia, ecografia, a tensão arterial, etc., para podermos todos os anos tomar uma decisão com base nos elementos recolhidos e para tentarmos perceber qual é a evolução da paciente. Não há atualmente indicação da realização de mamografia a cada 6 meses, quando a paciente está a fazer tratamento hormonal. Podemos manter os rastreios habituais, por exemplo, as mamografias ou Papa Nicolau. Se houver algum sangramento, pode haver necessidade de ecografia, etc. Mas eu estou a referir isto porque às vezes a paciente está a fazer o tratamento hormonal, tem medo do cancro e, portanto, quer fazer a mamografia com mais frequência, a cada 6 meses. É importante explicar a estas mulheres que não há necessidade de fazer isso. Podem fazer os rastreios habituais em mulheres que não estão a fazer tratamentos. Portanto, a continuidade do tratamento deve ser decidida pela mulher com base em informação clara por parte do profissional de saúde, dependendo nos objetivos específicos e na análise dos benefícios e riscos. O objetivo é aliviar os sintomas. Se temos uma dosagem baixa, isso seria melhor. E, portanto, a dosagem deve ser atualizada, analisada em cada consulta. Muito bem, nós já sabemos a quem é que nós tratamos, até quando, como, e vamos falar agora do quê. O que é que nós queremos oferecer a estas mulheres no tratamento hormonal para a menopausa? Dar início à terapia hormonal é uma decisão individual em termos de qualidade de vida e de prioridades de saúde, assim como de fatores de risco pessoal, como a idade, o período desde o início da menopausa e o risco de tromboses, doenças coronárias isquémicas, cancro da mama, etc. E, portanto, a terapia hormonal deve ser consistente com os objetivos do tratamento e o perfil de benefício e risco, o que é algo que deve ser avaliado a nível individual todos os anos. O tipo de administração do tratamento deve ser consistente com os objetivos do tratamento, a preferência do paciente e as questões de segurança, mais uma vez de forma individualizada. A dosagem deve ser atualizada em função da resposta aos sintomas e deve consistir na dose mais eficaz. A consideração do tratamento hormonal para alívio de sintomas ou prevenção da osteoporose deve ser parte da estratégia do tratamento geral, incluindo recomendações ao nível do estilo de vida da paciente. Portanto, este último aspecto é muito importante para discutirmos com a paciente quando vem ao consultório. Porquê? Porque a terapia hormonal não é um milagre e, portanto, nós devemos falar sobre questões como dieta, exercício físico, hábitos de vida saudáveis e, ao mesmo tempo, oferecer a opção do tratamento hormonal, que seria apenas uma parte de uma estratégia mais abrangente no estilo de vida da paciente. Também há necessidade, em certos casos, de apoio ao nível emocional ou psicológico, aconselhamento ao nível sexual também,
E, portanto, isto faz parte de um processo mais abrangente. Estamos a falar de uma mulher que tem muitas necessidades e não apenas necessidades hormonais. E estamos a falar daquilo que nós temos para oferecer. Temos o estrogênio e a progesterona. Quando falamos do estrogênio, do tratamento de substituição com estrogênio, temos a opção oral, onde encontramos o estradiol micronizado, estradiol valerato e a conjugação ou estradiol combinado. Temos também estradiol e estriol ao nível local, transdérmico em forma adesiva de gel ou anel e implantes subcutâneos. O estrogênio, como tratamento único, é uma opção para as mulheres sem útero. Podemos tentar oferecer a dose mais baixa que sirva para aliviar os sintomas de cada paciente. Quando temos a presença do útero, é preciso adicionar o elemento progestogênio, da progesterona. E isto pode acontecer de várias formas. Oralmente também, via transdérmica, temos mais uma vez os adesivos, o gel ou uma combinação dos dois. Podemos ter o estrogênio oral e transdérmico, com a progesterona oral também, ou então progesterona intrauterina e com a opção transdérmica, os estrogénios transdérmicos. É importante perceber isto, porque a progesterona vai atuar de forma diferente conforme a origem da progestina. Por exemplo, temos um efeito anti-androgénico, anti-estrogénico, antimineral, corticoide, glucocorticoide, etc. Ou seja, ao vermos a paciente, sabemos que temos de oferecer a opção do estrogênio e progesterona, mas é preciso selecionar qual é a melhor progesterona para cada mulher, com base nos efeitos da progesterona. Podemos precisar de mais anti-androgénico. Se não for esse o objetivo, então podemos optar por uma progesterona diferente. Temos dois tipos de tratamento, o tratamento contínuo ou um tratamento cíclico. A opção cíclica permite, por exemplo, dar estrogênio ao longo de um mês e depois progesterona durante 14 dias, todos os meses. E isto é recomendado para mulheres que se aproximam da menopausa. Mas quando temos mulheres que já passou a menopausa, então poderíamos optar por um tratamento contínuo, com progesterona e estrogênio administrados diariamente. Nós temos duas opções, Tibolone e Basedoxifene. Tibolone é uma alternativa ao estrogênio ou alternativa ao estrogênio combinado com progesterona. Não precisamos de usar progesterona, então podemos usar Tibolone. Eu penso que funciona muito bem no tratamento de sintomas urogenitais e também aliviam os sintomas vasomotores. Podem ter um efeito também no humor e não causa sangramento vaginal, tratando também a atrofia urogenital. Reduz a perda óssea, as mastalgias são incomuns e pode aumentar a resposta sexual. Podemos usar o estrogênio para criar um complexo que tem um efeito positivo ao nível ósseo e também ao nível da atrofia urogenital e diminui os sintomas vasomotores ao mesmo tempo.
Aqui repetimos um pouco a ideia do que eu já disse, mas com dois aspectos um pouco diferentes que eu acho importante referir. Às vezes temos pacientes que não querem estrogênio, não querem um tratamento de substituição hormonal. Nestas linhas de orientação foi incluído o uso de inibidores, clonidina também, como alternativa para estes pacientes. Não é um tratamento de primeira linha, mas são tratamentos que podem ser usados para ajudar a paciente. E isoflavonas, por exemplo, não são mais eficazes do que placebo para avaliar os sintomas vasomotores. Temos pacientes que usam, por exemplo, isoflavonas para diminuir os afrontamentos. Podemos tentar controlar também a função sexual com o tratamento de substituição hormonal, e a adição de testosterona pode ser considerada pelos profissionais para problemas sexuais, para melhorar ao nível do desejo sexual, e também os sintomas psicológicos que podem ser tratados com o tratamento hormonal para a menopausa. É importante perceber que a terapia cognitiva, juntamente com as hormonas, vai aliviar os problemas de humor que surgem durante a menopausa. Em relação à atrofia urogenital, podemos oferecer estrogênio vaginal para mulheres com atrofia urogenital, e eu penso que é importante continuar o tratamento durante o período que a mulher considerar necessário. Podemos falar mais uma vez com os pacientes todos os anos para tentar perceber quais são os sintomas para oferecer alguma alternativa, ou se devemos continuar a administrar o tratamento com estrogênio. Aumentar a dose pode ser útil se os sintomas não tiverem reduzido, não tiverem diminuído. Também ao nível de hidratantes e lubrificantes, é algo que pode ser levado em consideração, além do estrogênio vaginal para melhorar a relação sexual, e não, quando usamos estrogênio a nível tópico para monitorizar a espessura do endométrio. Muito bem, e agora, algo muito importante sobre o tratamento tem que ver com a insuficiência prematura ao nível dos ovários. É preciso explicar a importância de começar o tratamento hormonal, explicando o risco de certas doenças, como câncer da mama ou doenças cardiovasculares, que são riscos muito baixos em mulheres abaixo dos 40, e há muitos benefícios na utilização deste tratamento até chegar à idade de 48, 50 anos, que é a idade natural para o surgimento da menopausa. Portanto, se as mulheres precisarem de um contraceptivo, podem tomar um contraceptivo oral, ou então podemos administrar um anticonceptivo oral. Surgery because it will high the risk of death until the 80 years. Não podemos esquecer os riscos. E aqui vamos relembrar que temos de identificar vários aspectos, nomeadamente se apresenta sintomas urogenitais, deve optar pela terapia, o tratamento hormonal. Agora, se os sintomas forem diferentes, poderemos considerar outro tipo de tratamento. Se tem o útero intacto,
devemos optar pelo estrogênio mais progesterona, se já não tem útero, apenas estrogênio, ou estrogênio mais basedoxifeno e tibolona, e se tiver uma disfunção sexual, temos de considerar outras causas psicológicas e é recomendada o tratamento de substituição hormonal. E se não for possível o alívio destes sintomas, podemos então considerar a prescrição da tibolona ou da testosterona. E se a doente não apresentar sintomas, podemos então optar por aconselhar a realização de exercício físico, cuidar de si, etc, etc. E aqui apenas para relembrar que temos diferentes terapias. E temos duas considerações ao nível do tratamento de substituição hormonal: o cancro da mama e os problemas cardiovasculares. Eu vou apenas tecer alguns comentários sobre os efeitos desta terapia de substituição hormonal no cancro da mama. Podem depender do tipo de terapia, da dosagem, da duração, do regime, da via e anterior exposição e de características individuais. O WHI não mostra qualquer aumento do risco de cancro da mama quando é apenas feita a toma de estrogênio. Mas no grupo que já tenha recebido o estrogênio mais progesterona, é importante sabermos que algumas das progesteronas podem aumentar a densidade e, tal como podemos observar aqui, vemos que algumas progesteronas, o medroxyprogesterona e levonorgestrel, estão associados a um maior risco. A dihidrogesterona e a progesterona não aumentam este risco, porque podemos ver o comportamento ao nível das linhas de células. Vemos mais apoptose com digesterona ou tibolona e também uma maior proliferação das células com os outros fármacos. A questão é a seguinte: quando falamos com o doente, é importante explicar estas questões e nós podemos tomar a melhor decisão pela doente e a melhor decisão será em função da terapia. E claro está, temos de ter em conta o risco cardiovascular e temos de falar sobre esse risco. Atualmente sabemos que o tratamento de substituição hormonal comporta todos estes fatores de risco, nomeadamente a síndrome metabólica. Todos sofrem uma redução, à exceção dos triglicéridos com o tratamento transdérmico. Mas quando administramos tratamento de substituição hormonal, estamos a afetar o sistema cardiovascular. E como podemos ver, a tensão arterial tende a subir e quando optamos pelo tratamento de substituição hormonal, podemos constatar que os valores da tensão sistólica descem após um ano de tratamento. Uma vez mais, gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito, espero ter sido claro. Muito embora o meu inglês não seja o melhor, diz o orador, não se esqueçam que no nosso país temos futebol, uma gastronomia muito boa e, uma vez mais, convido-vos a visitarem a Colômbia. Este é o nosso grupo de trabalho, um excelente grupo de pessoas. Espero que conheçam alguns destes colegas. Quanto às conclusões, é importante termos conhecimento
das alterações hormonais durante o período da menopausa, que são o racional para a administração do tratamento hormonal. As indicações para o tratamento de substituição hormonal incluem sintomas climatéricos moderados a graves, atrofia vaginal, osteoporose, uma bexiga reativa ou hiperreativa e também infecções recorrentes do trato urinário. A terapia de substituição de estrogênio é utilizada através do estradiol micronizado oral, do estradiol valerado, também dos estrogénios equinos conjugados, do estradiol transdérmico através de adesivo, gel ou anel, e não nos podemos esquecer da proteção do endométrio, e várias guidelines validam a aplicação do tratamento de substituição hormonal na menopausa. Uma vez mais agradeço a vossa atenção e fico ao vosso inteiro dispor para responder a perguntas. Obrigado uma vez mais. Muito obrigado, Dr. Andrés Daste. Foi uma excelente apresentação, abordou vários dos assuntos relevantes no âmbito deste tratamento de substituição hormonal e falou sobre várias áreas, como por exemplo as mulheres com cancro da mama. Penso que foram abordados vários temas que podem agora ser debatidos. Temos agora a possibilidade de ter o período de perguntas e respostas. Nós temos as perguntas feitas por escrito. Não sei se consegue aceder às perguntas, mas temos aqui uma pergunta de doutora Mary McCarthy e a pergunta é se é possível prever quais são as mulheres que podem ter uma menopausa precoce através da contagem folicular, por exemplo, quando chegam perto dos 40 anos. A resposta é sim, talvez, se o MH for baixo, sabemos que o desaparecimento folicular é muito elevado nestas doentes. A resposta é sim, podemos pensar que em breve entrará na menopausa, mas não utilizamos este fator para prever quando é que terá os problemas inerentes à menopausa. É utilizado no estudo de rotina das doentes com menopausa. É mais útil no caso das doentes que fazem tratamento de infertilidade para percebermos quais é que irão precisar de receber óvulos. Estou inteiramente de acordo consigo. É ainda um sistema que não tem maturidade, que nos permita garantir que haverá uma menopausa precoce. Temos outra pergunta. Por vezes, temos doentes com 70 anos de idade com afrontamentos, suores noturnos. É algo que não é habitual, porque, como sabemos, a maior parte dos afrontamentos começam na transição da menopausa, mas neste caso, esta mulher não teve estes afrontamentos quando tinha cerca de 50 anos de idade, mas começou a ter afrontamentos quando já tinha 70 anos de idade. A questão, no fim de contas, é a seguinte: será que, no caso de outros testes terem sido negativos, o que é que devemos fazer? No caso de doentes que começam a apresentar sintomas tardios na pós-menopausa. E também pergunto o que fazer com mulheres que estão a fazer o tratamento hormonal e têm 60, 65 anos de idade
e querem continuar a fazer o tratamento porque se sentem muito bem e porque começam a ter afrontamentos se interrompem o tratamento. Talvez possa responder às duas perguntas. A doente que começou a ter afrontamentos quando já tinha mais idade, ou o caso da doente que estava a fazer tratamento, mas que não quer interromper o seu tratamento, porque quando o interrompe, volta a ter afrontamentos. Em primeiro lugar, temos de estudar as causas dos sintomas, temos de começar com a pressão arterial e se não for candidata ao tratamento de substituição hormonal, e temos de considerar o risco das complicações cardiovasculares. Podemos começar com os inibidores e, se possível, podemos experimentar a clonidina. Há várias formas de se tratar este grupo de mulheres. O outro grupo a que fez referência é o caso de uma doente que, quando interrompe o tratamento, volta a ter os sintomas, foi isso? Bom, o que nós encontramos nas recomendações e nos consensos é que a doente seja vista todos os anos e ver quais são os objetivos e as necessidades destas doentes e se continua a apresentar os sintomas e se precisa de tratamento hormonal e se já acompanhamos esta doente há 5, 6, 7 anos, então, se ela precisa de tratamento hormonal, deve fazê-lo. Muito bem, obrigado. Agora temos outra pergunta. E a pergunta é a seguinte: há uma relação entre o tratamento hormonal e o risco de cancro da mama? Será que o COX é importante ao nível do risco do cancro da mama? Há várias questões a ter em conta quando falamos do risco do cancro da mama. Por um lado, temos de ter em conta o tipo de progesterona que é prescrito e também durante quanto tempo é que vamos prescrever este tratamento hormonal e, claro está, também a dosagem também é importante. Por isso, o que temos de fazer é tentar aliviar os sintomas com uma dosagem baixa. E o alívio pode ser feito com uma progesterona que não aumenta o risco do cancro da mama. O orador esqueceu-se de ligar o seu microfone. Vamos aguardar que o moderador ligue o seu microfone. Peço desculpa. Eu estava a dizer que estamos a receber muitas perguntas. Temos aqui outra do Dr. Jana Stefan. E a pergunta é a seguinte: a transição para a menopausa precoce está associada com um aumento grande dos níveis de FSH, mesmo quando os níveis de estrogênio se mantêm dentro dos limites normais. Por isso, qual é o papel de um aumento do FSH e o aumento dos sintomas de osteoartrite, osteoporose e alterações ao nível das várias composições? A questão, no fim de contas, é se há um papel do FSH no desenvolvimento da osteoporose ou da osteoartrite e até mesmo alterações na composição. Em relação ao FSH, este aumento é uma resposta ao desaparecimento da produção de estrogénios pelos ovários. Por isso, o principal problema não é o aumento do FSH. O verdadeiro problema é a falta de estrogênio. E esta falta de estrogênio está associada à osteoporose
osteoporosis is not indicated. And what is important to know is that if we have symptoms, E é importante sabermos se temos sintomas e se os estrógenos são muito baixos, devemos falar com o doente para ver se é candidata à terapia ou tratamento de substituição hormonal. Muito obrigado, parece-me uma boa pergunta, uma boa resposta a uma pergunta difícil. Posso também acrescentar que há estudos em que parece que, de facto, o FSH desempenha um papel ao nível da osteoporose e que altera a composição de alguns elementos, mas não há qualquer indicação ou prova que é este o caso, mas de qualquer forma é uma pergunta relevante. Temos aqui uma pergunta clínica, o Dr. Baylor. Como é que fazemos a gestão de doentes quando têm sangramentos irregulares ou tratamentos sequenciais ou se começam a ter um sangramento contínuo com regimes HRT? Devemos ver qual é o nível de referência de urgência. Muito obrigado. Pois, muito bem. É uma excelente pergunta, porque é muito frequente estes sangramentos irregulares, por vezes são um pesadelo quando se começa o tratamento de substituição hormonal. Nós podemos prescrever mais progesterona, mas em primeiro lugar temos de ver se há algum problema ao nível do endométrio. Talvez seja necessário a doente ser submetida a uma biópsia para percebermos se há a presença de cancro ou quaisquer indícios pré-cancerosos no endométrio. Depois podemos optar por aumentar mais progesterona ou podemos também administrar progesterona no útero e estradiol por via transdérmica, oral. É uma questão de veras relevante. O tratamento, de qualquer forma, deve ser individualizado ou personalizado. O mais importante, de qualquer forma, é vermos se há ou não problemas ao nível do endométrio. Temos aqui outra pergunta semelhante a outra que já foi feita anteriormente. O que é que pensa no caso das mulheres que têm mais de 70 anos de idade e de fazerem o tratamento de substituição hormonal, mas de qualquer forma já respondeu. Bom, de qualquer forma, devo acrescentar que é importante não esquecermos, e às vezes é difícil dar esta resposta noutra língua, mas eu vou tentar. Não nos podemos esquecer que o tratamento hormonal faz parte do tratamento das mulheres na menopausa. É apenas uma parte do tratamento. Não nos podemos esquecer que temos a terapia cognitiva comportamental, temos também os inibidores da serotonina, não nos podemos esquecer do exercício físico, nem tampouco de uma boa nutrição. No caso de algumas doentes, podem ter osteoporose e, nesse caso, temos de verificar qual é a densidade óssea, bem como a situação muscular para evitar a sarcopenia. E é muito importante sabermos que a única forma de tratarmos as nossas doentes na menopausa não se resume ao tratamento hormonal. Temos de ver as nossas doentes que têm músculos, têm tensão arterial, têm ossos, e a única forma de tratamento não é apenas o tratamento hormonal. Devemos incentivar
uma boa nutrição, a realização de exercício físico, etc. Obrigado, foi uma excelente resposta. Temos também aqui uma pergunta do Dr. McCaffrey. Há um limite para a prescrição de tivolona, tal como já dissemos, até ao próximo ano. Excelente resposta. Excelente resposta. Temos aqui outra pergunta. Qual é a espessura máxima do endométrio a considerar como sendo de risco numa doente que está a fazer terapia hormonal e quando é que essa espessura é uma razão para interromper o tratamento? It's about 4 millimeters when we have É beyond 4 de 4 milímetros. É preciso, nesse caso, pensar o que está a acontecer e se existe o tratamento hormonal, então depende se é cíclico ou contínuo e se existe ou não sangramento. Seja como for, se houver alguma suspeita de algum problema no útero, então deveríamos fazer uma biópsia e a decisão será tomada em conformidade com o resultado da biópsia. Muito bem, obrigado. Temos muitas perguntas, meu Deus. Eu penso que esta já foi respondida. Qual é a progesterona que é mais associada ao cancro da mama? Do Dr. Feros, pergunta. Medroxipon? Nós vimos no slide que apresentámos antes, a progesterona medroxi, e um risco menor com a progesterona natural, micronizada. Aliás, eu penso que depende muito de quanto dura o tratamento, quanto tempo a paciente está a fazer o tratamento. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é que não está prescrito o uso de progesterona. Nós vemos nos estudos que a progesterona midroxi tem mais consequências ao nível da densidade do peito, da mama. E talvez seja necessário analisar se a pessoa tem algum risco acrescido na sua utilização. Temos algumas perguntas que são muito semelhantes do Dr. Chavarri e do Dr. Canales. São muito semelhantes. Nós temos de considerar o impacto do primeiro nível em relação ao cancro da mama. Num caso, temos a irmã de uma mulher que tem 48 anos. A irmã teve cancro da mama e agora esta senhora tem síndrome urogenital, redução da libido e, portanto, a pergunta é se podemos usar o tratamento hormonal neste caso e a outra é se existe alguma ajuda, se é útil usar hormonas bioidênticas. São perguntas muito complexas, mas muito relevantes. Se tem uma irmã que já teve cancro da mama, a primeira coisa a fazer em relação à decisão de fazer o tratamento hormonal é da paciente, depois de ser informada ou de conversar com ela sobre preocupações específicas. O facto de a irmã ter tido cancro da mama não significa que ela vá ter cancro, obviamente. E, portanto, é importante conversar com a paciente para que ela possa tomar a decisão ela própria, se deve tomar ou não, se deve começar o tratamento ou não. Em relação ao síndrome urogenital, a terapia hormonal não aumenta o risco de cancro. Podemos usá-lo e
Se tiver alguma dificuldade na relação sexual, então podemos pensar no Tibolone como uma alternativa de tratamento. Não posso recomendar a utilização de medicamentos específicos para o tratamento das pacientes, mas o consenso demonstra que os pacientes, perdão, tendo sido devidamente informados, têm de tomar esta decisão individualmente. Eu penso que não vamos ter tempo para responder a todas as perguntas, mas vamos tentar. Há uma pergunta do Dr. Hansen também, e a pergunta é: uma mulher 12 anos depois do início da menopausa tem sintomas que exigem tratamento, que requerem tratamento hormonal. Ela continua a precisar de progesterona, que no caso desta paciente lhe provoca efeitos secundários bastante desagradáveis, como por exemplo sangramento, no caso de uma mulher que já entrou na menopausa há 12 anos, 62, 64 anos. A questão é, será que devemos usar progesterona ou correr o risco, uma vez que ela é mais velha? Eu penso que é importante analisar o estado do endométrio, neste caso. Se ela precisar de progesterona, pode ser usada, mas a questão é o endométrio. É isso que nós temos de analisar. Temos de perceber, temos de descartar algum problema, pólipos no endométrio, por exemplo. É isso que é preciso descartar antes de tomar uma decisão. Temos aqui várias perguntas relacionadas com o mesmo assunto. Tem que ver com personalizar a indicação de tratamento hormonal. Quais são as regras a este respeito, ao avaliar a situação da paciente? Uma questão é se a mulher tem um risco superior a 20%, será que o tratamento hormonal pode ser dado depois de uma avaliação do risco? E a outra pergunta era do Dr. Melani e também do Dr. Vangelicum. Não deveríamos fazer uma avaliação mais personalizada da idade vascular de uma mulher antes de dar início ou eliminar a possibilidade de tratamento hormonal, considerando o tempo que já passou desde o início da menopausa, através, por exemplo, de uma avaliação do cálcio. Podemos, por exemplo, fazer uma tomografia para analisar este nível e, neste caso, já passaram 15 anos desde o início da menopausa. Este parâmetro poderia ser usado para prescrever tratamento hormonal da menopausa sem contraindicações. E a outra questão tinha que ver com o índice alto. Eu não sei o que pensa o professor, mas a recomendação tem de ser feita em função da orientação que nós recebemos neste momento. Eu sei que nós podemos fazer estudos ao nível coronário para determinar o estado cardiovascular de cada paciente, mas não posso recomendar o tratamento além dos 10 anos do início da menopausa ou depois do período indicado no estudo. Podemos observar, ler vários estudos, há muita literatura relacionada com este tema, também a utilização de exames aos capilares e à questão do risco cardiovascular, mas não posso dar uma resposta muito clara, embora eu entenda qual é a questão. Eu entendo qual é o problema que está aqui a ser colocado na mesa, porque diz que talvez nesta paciente fosse uma boa opção, porque estamos a falar de
tratamentos e decisões personalizadas e que a paciente tem de ser devidamente informada sobre os riscos do tratamento hormonal. Mas não posso fazer esta recomendação para além dos 10 anos. Eu concordo consigo, porque esta avaliação, este índice, é algo que pode ajudar e eu entendo que há investigação, há planos para investigar, para fazer mais pesquisa em relação a isso. Para já temos de cumprir o protocolo, cumprir as regras e, portanto, não podemos dizer claramente qual é a resposta a essa pergunta. Existe, obviamente, um fundamento por trás dessa proposta. Vamos fazer mais uma ou duas, Andrés, pode ser? Muito bem, pode ser, pode ser. Muitas mensagens são para dar os parabéns. Existe aqui uma grande lista de pessoas que estão a dar os parabéns pela excelente palestra. Não são todas perguntas. Apesar do meu inglês tão fraquinho. Existe aqui uma questão curiosa. Há algumas semanas eu fiz uma palestra sobre mulheres mais velhas e esta pergunta também foi colocada. O caso de uma paciente perimenopáusica que está a amamentar. Já tinha 46 ou 48 anos quando teve o bebê. Isto tem se tornado cada vez mais comum, como sabem. E isto foi possível com algumas técnicas de ajuda à reprodução. Ela não quer interromper a amamentação e, portanto, qual seria a melhor opção de tratamento se ela for sintomática, se ela já está a sentir, por exemplo, afrontamentos e outros? Tibolona é uma boa opção porque ela não quer contraceptivos hormonais. O problema é que com tibolona não temos estudos que incluam a amamentação. Não temos dados, portanto não posso recomendar o uso de tibolona neste caso. Depende também há quanto tempo foi o parto, porque depende se ela teve o bebê há 3 meses, há mais de 3 meses, se já foi há mais tempo, pode usar, não pode usar estrogênio, porque poderia aumentar o risco de trombose ou de tromboembolismo. E, portanto, o Tibolone não é uma opção por falta de dados. Talvez ela possa usar progesterona, contraceptivos à base de progesterona, e isso poderia ajudar com alguns dos sintomas, mas Tibolone definitivamente não me parece que seja indicado nessa situação específica. Muito bem, muito obrigada. E agora vamos passar à última pergunta. Vou ter de interromper em algum momento. Temos aqui ainda uma lista de perguntas, mas vou falar sobre uma questão importante, porque tem de ficar claro. As enxaquecas são uma contraindicação para o tratamento hormonal de menopausa? Sim, assim como os contraceptivos. Podemos recorrer a outros tratamentos com estes pacientes, com estas pacientes. Portanto, há várias opções além do estrogênio. Temos progestina, tibolone, temos terapias comportamentais cognitivas e, portanto, há vários tratamentos que podem ser explorados. O estrogênio, no entanto, não é uma opção em pacientes com esse tipo de sintoma. Muito bem, Andrés, penso que pode agora ir para o seu trabalho, uma vez que ainda é muito cedo na Colômbia, e agradecemos mais uma vez pela sua presença e pela excelente palestra. Foi um prazer a conversar consigo durante esta sessão. Agradecemos também a todos os que participaram e também participaram com muitas perguntas, demonstrando o seu interesse nesta temática.
E uma vez que existe tanto interesse, talvez possamos pedir à EMAS que realize outra versão desta palestra, uma vez que suscitou grande interesse por parte das pessoas. Agradecemos à Abbott por patrocinar também este evento, que foi, como eu disse, extremamente útil e interessante. Tenham um bom resto de dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do sítio onde se encontram. E desejamos o melhor também para o futuro. Muito obrigada. Obrigada, Deus. Tenham um bom dia.